Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja da Graça, nosso ambiente de meditação na Palavra de Deus. Você é nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado está juntamente conosco para mais uma meditação. Semana que passou nós não tivemos nenhuma meditação em virtude de manutenção de nosso computador. Nosso computador precisava de uma formatação, de reinstalar todos os programas novamente. Estava um pouco pesadinho, retirar algumas coisas que não eram mais necessárias. Então, semana passada foi uma semana de meditação por computador, ou seja, nós fizemos uma limpeza geral e graças a Deus estamos de volta trazendo mais palavra de Deus para todos vocês. Lembrando que a Igreja Tal da Graça não é uma organização religiosa, mas é um ambiente de meditação do Evangelho de uma forma pura e simples. Hoje a nossa meditação ela está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E por que eu trago essa meditação? Nós precisamos meditar um pouco sobre Cristo, sobre o propósito de Cristo para as nossas vidas, sobre o propósito de Cristo para a humanidade. Muitas pessoas têm olhado para esse texto e têm feito uma interpretação da seguinte forma. Muitos têm dito que a lei acabou, que a lei não está mais em vigor, porque Cristo aboliu a lei na cruz do Calvário. Na realidade, o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer é o seguinte: olha, o fim da lei é Cristo, ou seja, o objetivo da lei é Cristo. A finalidade da lei é justamente transformar o homem segundo a imagem e semelhança de Cristo. Mas havia um problema sério. Não existiam mais homens sábios o suficiente para dar a interpretação correta da lei, a fim de que outros homens, outras mulheres, outros jovens, outras crianças pudessem seguir a lei de tal forma que se assemelhassem a Cristo. Por este motivo, Cristo veio ao mundo para ensinar o seu povo a maneira correta, a forma correta de se viver a lei. E além de ensinar o seu povo através do seu evangelho, ele ensina também os gentios a como observar a lei pela consciência. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, que o gentio mesmo sem lei, ele cumpre a lei por meio da lei da consciência. Ou seja, a nossa consciência tem traços, elementos da lei de Deus, porque essa lei de Deus está entranhada em nosso DNA. Ela faz parte da nossa existência. Nós cumprimos a lei mesmo sem saber, mesmo sem conhecer. Mas pela natureza, ao reconhecermos a nossa realidade, cumprimos essa lei tão maravilhosa de Deus, de forma que não há nenhum peso, de forma que não há uma obrigação, mas cumprimos por amor. E de que maneira nós cumprimos? E de que maneira podemos tornar essa lei plena? Quando nós observamos o Evangelho de Cristo, quando observamos a forma de Cristo andar, da forma como ele agia, da forma como ele percebia as coisas, da forma como ele reagia a todas as coisas. No exato momento em que nós vivemos o Evangelho de Cristo, nós cumprimos a lei de uma forma plena. Cristo, quando ele fala que naquele dia nós saberíamos que assim como Deus estava nele, ele estava em Deus, e de forma que ele estava nos seus discípulos e seus discípulos estavam nele, isso quer dizer que nós entramos numa unidade perfeita com Cristo, e essa unidade perfeita só é manifestada por meio do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito só surge quando aquele que ouve o Evangelho abre seu coração e permite que Cristo habite, permite que o Espírito Santo o guie, permite que o Espírito Santo ensine em toda a verdade. Quando nós olhamos para a segunda parte do versículo, dizendo que é para a justiça de todo aquele que crê, o que isso significa? Que significa que uma vez nós, obedecendo aquilo que Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 16, que todo aquele que quiser seguir a Ele, todo aquele que quiser vir após Ele, deve negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Essa é a trajetória de todos aqueles que buscam viver uma vida segundo o Evangelho de Cristo. Nós precisamos seguir a Cristo nessa jornada, nessa caminhada, de subjugar cada vez mais a nossa natureza, a nossa existência à vontade de Deus. Subjugar essa humanidade caída à vontade de Deus, de modo que nós, ao vivermos a graça de Cristo, ao vivermos o Evangelho de Cristo, ao vivermos seus ensinamentos, nós possamos, de maneira correta, de maneira sóbria, experimentar não somente a graça, mas o reino de Deus. E experimentando o reino de Deus por meio
da observância do Evangelho de Cristo, nós descobrimos que os nossos passos, seguindo a Cristo, nos conduz para o Calvário. E o que é o Calvário dentro desse processo? O Calvário é justamente o local onde a lei conduz a humanidade caída. Porque a lei, ela foi entregue para justamente revelar o pecado, mostrar a finalidade do pecado, mostrar para onde o pecado nos leva, para a morte. Mas quando nós levamos essa natureza caída de forma subjugada à vontade de Deus, sabendo que essa natureza ela está fadada à condenação, fadada à perdição, fadada à morte eterna, mas nós subjugamos a si mesmo à vontade de Deus, mesmo sabendo dessa triste notícia, levamos essa humanidade, seguindo o Evangelho de Cristo, vivendo a graça de Cristo, a graça de Deus, o Evangelho de Deus, o reino de Deus, nós morremos para essa velha natureza. E aí se cumpre o que o apóstolo Paulo diz, que o mesmo Espírito que estava em Cristo, que ressuscitou a Cristo, também vos ressuscite. Quando ele diz que o fim da lei é Cristo, ele está querendo dizer que a lei conduz o homem a Cristo. E aí entra o que o apóstolo Paulo diz, que a lei era como um professor, como um aio, como um guia, como uma seta que indicava a finalidade, indicava o fim da jornada. E o fim da jornada é Cristo. Que possamos viver esse Evangelho de Cristo, então. Que possamos viver essa realidade de Cristo. Que possamos viver em Cristo a sua graça. Que possamos viver o seu Evangelho e assim cumprir com toda a lei e com toda a justiça. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, gente.